Fala, agricultores! Tudo beleza com vocês? Hoje eu vim aqui falar um assunto muito importante, vim falar sobre a agrofloresta, beleza? Então, se você aí tem alguma dúvida sobre esse assunto, considere que você tinha, certo? Então, vem comigo. A agrofloresta, ou a agricultura sintrópica, é a junção das florestas com as culturas agros e também, em alguns casos, até a inserção da criação de animal, tudo isso no mesmo espaço, beleza? Então, aqui atrás de mim tem um exemplo de agrofloresta. E a gente só precisa fazer a análise de como a gente vai fazer a implantação, tá? Então tem dois jeitos, bem simples, bem rápido. O primeiro é sequencial, é fazer tudo de uma forma só, de um tempo só, né? E depois tem a forma temporal. A forma temporal, eu posso dar o exemplo, que é quando a gente vai inserir na agrofloresta, no nosso sistema, um animal de porte grande. Então a gente precisa ter a análise de quanto tempo a gente precisa para que a nossa floresta se forme, nossa agrofloresta, nossas árvores cresçam, porque o animal não pisoteie ou acabe comendo nossas plantas, tá? Então, se acabar acontecendo isso, vai gerar um prejuízo muito grande pra gente, então, certo? Vamos falar de monocultura, certo? A monocultura é o cultivo de apenas uma cultura só, tá? Então, dentro desse espaço, o agricultor tradicional que pratica essa monocultura, ele vai se deparar com um grande problema, que é a falta de nutrientes, a escassez, porque ele só tem um tipo de planta. Então, vai demandar de uma grande quantidade de nutrientes que ele não tem no espaço dele, tá? Então, ele vai ter a sacada, a genialidade de mestre, de tentar consertar, mas o que vai, na realidade, acabar sendo bem o contrário, tá? E ele vai acarretar novos problemas. Então, quando ele tenta consertar, ele joga o adubo químico na tentativa, como já falei, e que não deu muito certo, porque ele esqueceu do fundamental, ele destruiu toda a vida do nosso solo, do solo dele no caso, na tentativa de dar um passo para frente, mas na tentativa de dar um passo para frente ele acabou voltando, né? E quando ele destruiu toda a vida do solo dele, ele teve um outro problema, que é o aparecimento, no caso dele, que ele chama de pragas, e que, por favor, não fale esse nome perto de mim, tá? Vamos chamar de bioindicadores, beleza? Pra gente, bioindicadores, pro monocultor, pro agricultor tradicional, ele vai chamar do que ele quiser, geralmente chama de pragas, que podem ser as formigas, os pulgões e outros, tá? Então, quando ele vai tentar consertar de novo o erro dele, ele vai jogar os agrotóxicos, né? Só que quando ele destruiu a vida do solo dele, acabou compactando o solo dele. Então, quando chover na lavoura dele, na monocultura dele, a água, ela não vai penetrar no solo dele. O que vai acontecer é que a água só vai passar pela superfície e ela vai carregar qualquer tipo de substância que tem no solo dele, tá? Então, tanto o natural quanto o químico, que é o principal que vai ter lá, vai levar tudo aos rios, aos córregos. E a gente sabe que toda a água que tem no mundo, alguma hora vai desaguar no mar, né? Então vai acarretar novos problemas para a humanidade, não só para ele, né? Indiretamente vai afetar ele, mas toda a vida humana, né? Toda a vida que a gente tem no nosso planeta vai ser afetada alguma hora. Então, se eu posso resumir a monocultura ou a agricultura tradicional em uma palavra, eu chamaria ela de entropia. Para quem não sabe o que é entropia está ligada ao significado de desordem, de caos no nosso local. E vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de benefícios. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de agrofloresta, tá? Então, na agrofloresta, a gente traz todo o conceito de uma floresta pra gente, tá? Tenta imitar o máximo que ela traz. E quais são os benefícios que uma floresta traz pra gente? Se eu puder resumir aqui bem rapidamente, assim, Guilherme, qual que é o benefício principal de uma floresta? Bom, quando a gente chega numa floresta, o principal fator é que o nosso solo está coberto, né? O solo da floresta está coberto. E o que isso vai implicar? Bom, quando o sol bater no solo, o solo vai estar coberto, então não tem chance de que cause uma erosão. Não tem extinção da vida do solo, porque ele vai estar protegido. E outra, quando chover ou tiver alguma umidade, a umidade ali naquele local vai se preservar muito tempo, por muito mais tempo, tá? Porque o sol ele não vai incidir diretamente. Ele vai primeiro bater na nossa cobertura de solo, na nossa proteção, para nem ter chance de acertar nosso solo, né? Então aquele local embaixo da cobertura, ali vai ficar muito mais úmido por muito mais tempo, tá? Então esse é um grande benefício. Outro benefício aí que eu posso citar é que, lembra que eu falei do monocultor? Que ele só tem um tipo de cultura plantada na terra dele? Então, com a gente não vai acontecer isso. A gente não vai ficar refém de uma cultura, de uma única renda. Então,
Aquele cara, ele planta, espera crescer e colhe, e nesse intervalo de tempo entre plantar e colher, ele tem que adicionar os adubos químicos, os agrotóxicos, e tem um gasto e tem um tempo de espera. E lembre que o nosso tempo também é nosso dinheiro, tá? Na verdade, o nosso tempo é mais importante que o nosso dinheiro, porque ele é mais escasso ainda, tá? Então, a gente sempre vai ter uma coisa para colher, seja ela de ciclo curto, médio ou longo. Então, a gente nunca vai ficar refém de uma cultura só. Então, para finalizar esse vídeo, tá? Eu queria citar os 3 tipos principais de agrofloresta que eu considero. Por que eu tô falando que eu considero? Porque algumas literaturas trazem até 4 tipos de agrofloresta, tá? Mas eu tomo como mim 3 principais, tá? Então, tem agro-silviculturais, que são a união das culturas agro com as florestas. Essa aqui que eu tô implantando atrás de mim, tá? É um exemplo. Depois a gente tem a agro-silvipastoris, que são a união das criações de animais, as culturas agros e as florestas. E depois, por fim, a gente tem a silvipastoris, tá? Que é basicamente a união da floresta com a criação de animais, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui embaixo pra gente, que a gente vai ter um imenso prazer de responder. Siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e aqui até mesmo no YouTube, tá?